Olá, bem-vindos à edição especial do BRICS Entrevista. Hoje temos o privilégio de conversar com uma parlamentar da África do Sul. Ela desempenha um papel fundamental na promoção de relações e cooperações entre seu país e os demais membros desse importante bloco econômico. Vamos ouvir a secretária de Relações Internacionais da Assembleia Nacional da África do Sul, a deputada Zandile Madjozi, cujo trabalho incansável tem contribuído para fortalecer os laços entre a África do Sul e os demais países do BRICS, buscando avançar em direção a uma cooperação mais ampla e inclusiva. Ao longo desta conversa, vamos explorar a sua visão sobre os desafios e oportunidades do BRICS, os impactos das decisões conjuntas nas políticas internas de seu país e como a colaboração deste bloco pode moldar o futuro das relações internacionais, além de falar da participação das mulheres na política. Thanks for joining us, Mrs. Honorable Zandile. Eu gostaria de ouvir a percepção da parlamentar Madjozi sobre a participação da África do Sul no bloco como um dos membros que são efetivos desse bloco BRICS. Muito obrigada, Regina Selle, e obrigada por me receber no seu programa. Bem, nós viemos representando uma delegação da África do Sul. Estamos no BRICS e no Brasil, por causa das relações que temos como países dentro do Fórum do BRICS. A nossa expectativa é fornecer ainda mais essas relações e trocar ideias sobre como nossos governos podem se integrar em relação a todos os programas que serão compartilhados na cúpula parlamentar do BRICS. É um privilégio estar aqui e enviamos nossa sincera gratidão aos brasileiros que puderam participar dessas sessões. São sessões muito informativas porque interagimos com diferentes países e também contribuímos com aquilo que fazemos na África do Sul. Especialmente hoje, estamos tratando de questões das mulheres e da emancipação feminina e de como podemos desenvolver e empoderar mulheres para que entrem no setor privado e também no setor público. Não apenas nos níveis mais baixos, mas também ocupando cargos de liderança no executivo. Além disso, nossa missão, nossa agenda é de que as mulheres devem exercer um papel fundamental nos espaços do setor público e privado. Sim, esse é um tema que nós gostaríamos de aprofundar nesse programa, que é a participação da mulher na política, nos cargos de direção também, já que esse ano nós tivemos também a reunião de parlamentares mulheres nesse fórum parlamentar do BRICS. Nós somos 3 mulheres e 2 homens. Então, temos o líder da delegação, que é o vice-presidente do Conselho Nacional de Províncias, que é um homem. E temos outro presidente da Comissão de Relações Internacionais, que também é homem. Mas então temos a mim como presidente da Câmara na Assembleia Nacional, responsável por relações internacionais. Também temos outras 2 deputadas que representam a África do Sul na Assembleia Nacional e no Conselho Nacional de Províncias. Então, em relação às questões das mulheres, que são muito sérias, na África do Sul, queremos ver o empoderamento delas, especialmente das mulheres jovens. As novas gerações, para garantir que na geração atual não percamos o espaço que já conquistamos e garantir que todas as mulheres participem do setor público e do setor privado. Mas estar aqui, ouvindo outros países também e vendo outros países trazendo mais mulheres, mostra que a agenda do empoderamento feminino no mundo está crescendo e as pessoas estão nos levando a sério.
porque não se trata apenas de prometer, mas de garantir que, mesmo nessas promessas, coloquemos em prática o que a agenda propõe e o que todas as declarações desta cúpula afirmam sobre o empoderamento das mulheres. No Brasil, nós temos menos de 20% de mulheres que participam do nosso Congresso Nacional. Eu gostaria de saber, na África do Sul, se aumentou a participação, qual é o percentual de participação de mulheres na política? Honestamente, há muitas mulheres que participam, mas poucas realmente se comprometem ou levam essa participação a sério, no sentido de se empoderarem e ocuparem esses espaços na política e no parlamento. Então, são esses os programas que temos, mas dependem das organizações. Você sabe que na África do Sul temos muitas organizações políticas e isso depende de como elas se organizam internamente. Algumas defendem representação 50-50 no parlamento, 50-50 até nas prefeituras e nas assembleias provinciais. Mas em outras organizações, talvez as participações das mulheres seja menor. Mas, nesse aspecto, temos programas na África do Sul, no âmbito do governo, com um fórum multipartidário na Assembleia Nacional, onde todas as mulheres no parlamento participam e nós discutimos essas questões e esses programas. E como podemos sair e desenvolver aquelas jovens mulheres que estão em casa sem fazer nada? E como garantir que possamos desenvolvê-las com dignidade e também fornecendo sua autoconfiança para que elas se encaixem nesses espaços? Como fazemos isso? Através da educação e da qualificação. Pois quando você educa essas jovens e elas entendem o que se espera delas ao adquirirem essa educação, se torna mais fácil desenvolver esse programa e garantir o empoderamento feminino. Mas no parlamento temos muita representatividade feminina. A questão é que os nomes vêm de diferentes organizações. Então não cabe a nós escolhermos quem essas organizações enviam para o parlamento. Isso depende de cada uma. Mas entre os 5 principais partidos políticos que estão no parlamento, nós realmente trouxemos muitas mulheres para o parlamento. E aqueles que têm 2 cadeiras, geralmente colocam um homem e uma mulher. Isso constrói uma estratégia de implementação do programa de empoderamento feminino. No Brasil, uma outra questão que afeta muito as mulheres é a diferença salarial entre homens e mulheres, que a senhora também já comentou na sua participação aqui no BRICS. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais dessa realidade que está sendo trazida, se outros países do BRICS também enfrentam esse problema. Sim, com certeza. Eu acho que esse não é um desafio só do Brasil. Também temos esse desafio na África do Sul. Mas, no nosso caso, não se trata apenas de gênero, mas também de raça. Se são brancos, negros, indianos e assim por diante. Temos um Ministério do Trabalho que pode fiscalizar entidades ou qualquer setor privado que não pratique o que está estabelecido na lei. Então, se estamos ocupando o mesmo cargo, devemos receber o mesmo salário. Se estamos exercendo as mesmas funções e as mesmas responsabilidades dentro daquela empresa, nesse caso, devemos ter direito ao mesmo valor salarial entre homens e mulheres. Existe alguma lei que exige isso? Sim, existe. Sim, existe. Porque eles apresentam um projeto de lei, aí nós, no parlamento, temos que aprovar esse projeto. E então a nossa base salarial média, ou piso salarial, começaria talvez em 3.500.
Isso seria no varejo, em outras áreas de menor remuneração, mas quando se trata de níveis mais altos, você compara os salários do setor público e privado e com o que aquela instituição vai oferecer. Mas também enfrentamos esses desafios. Enfrentamos situações em que mulheres vêm reclamar. Dizem que estão exercendo mais funções do que os homens em suas instituições, mas recebem menos benefícios do que eles. Então, é aí que entra o Ministério da Mulher, da Juventude e das pessoas com deficiência. Também envolvemos o Ministério do Trabalho, que precisa intervir de acordo com as leis trabalhistas. Vocês não deveriam estar pagando esse valor. Este é o valor de referência. Vocês deveriam, pelo menos, oferecer algo próximo ao que é pago aos demais. Independente de estarem na empresa há 10 anos ou não, se exercemos as mesmas funções, devemos receber o mesmo. Então, trocamos esses programas e também falamos sobre as leis trabalhistas que temos. Quais são essas leis quando participamos das diferentes sessões, para mostrar como fazemos na África do Sul e talvez o Brasil possa aprender com isso. E também nós podemos aprender com o Brasil. O que funciona para vocês, que nós também possamos aplicar como sul-africanos. Por último, uma última pergunta, porque nós estamos já com o tempo encerrado, para falar sobre realmente a expectativa do que pode sair do BRICS. Nós esperamos que qualquer declaração que seja elaborada aqui seja uma declaração inclusiva, que promova a igualdade entre os seres humanos, sem sexismo e sem racismo. Queremos uma declaração que aborde as questões econômicas e sociais que enfrentamos em diferentes áreas dos nossos países. Nós abordamos tudo isso para que nós, como BRICS, possamos iniciar a implementação de como vamos ajudar aos outros, como vamos integrar todos os países envolvidos, para garantir que nossa declaração seja um sucesso. Porque essas cúpulas não devem acontecer apenas por acontecer, sem apresentar resultados. Isso deve ser o resultado de um processo no qual possamos dizer: nós construímos desde tal momento e agora estamos aqui e queremos ver os resultados do que foi discutido. Mas queremos sair desta cúpula tendo aprendido e colaborado com todos os países e com uma declaração inclusiva que sirva a todos os nossos países, em todas as esferas do governo e também no setor privado, e que sirva aos mais pobres dos pobres nas áreas rurais e nas áreas urbanas. Mas queremos isso com uma declaração abrangente que tenha processos bem definidos e implementações com resultados inegavelmente concretos. Muito obrigada por sua participação aqui, Mrs. Thank you. Eu conversei sobre o fortalecimento dos laços entre a África do Sul e os demais países do BRICS. Foi com a secretária de Relações Internacionais da Assembleia Nacional da África do Sul, a deputada Zandile Manjosi. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.